Deus determinou que Moisés consagrasse o seu irmão Arão como sumo sacerdote e a descendência de Arão como sacerdotes. Eles representariam a Deus no meio do povo, ofereceriam sacrifícios a Deus em favor do povo, ensinariam as leis de Deus. Porém, Deus disse para que nenhum dos filhos de Arão que desejassem exercer o sacerdócio, servir ao Deus da glória, poderia ter determinados defeitos. Então, o tema dessa mensagem: defeitos que o sacerdote não poderia ter para exercer o sacerdócio. Amém? Eu quero abrir a palavra de Deus com vocês em Apocalipse, capítulo 5, no versículo 10. Pode colocar ali para nós, Juliano. Nós vamos ver que a partir do Senhor Jesus, todos nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo. Apocalipse capítulo 5, versículo 10, está escrito: para o nosso Deus os fizestes reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Abra em Isaías capítulo 61. Eu esqueci de colocar aqui do lado o versículo, mas está escrito: e vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis a abundância das nações, e na sua glória vos gloriareis. Amém? Então, a partir do Senhor Jesus, você e eu nos tornamos sacerdotes do Deus Altíssimo. Não apenas o pastor, não apenas o obreiro, mas cada um de nós que recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, nos tornamos sacerdotes, representantes de Jesus Cristo aqui na terra. E nós vamos ver os 10 defeitos que, como sacerdotes do Senhor, nós não podemos ter. O primeiro deles: o sacerdote não poderia ser cego. Vamos abrir Lucas 6,39. Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento. Pode colocar para nós os textos, Juliano? Lucas 6,39. Disse-lhes uma parábola: pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no buraco? Então, o Senhor Jesus está nos revelando de que um cego não pode guiar outro cego. O cego anda nas trevas, ele não vê o que está diante dos seus olhos. A pessoa que não tem conhecimento da palavra de Deus, espiritualmente é cega. No Salmos 119, no versículo 11, o salmista disse: luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés é a tua palavra. O Senhor Jesus disse: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas.
mas terá a luz da vida. Então, o sacerdote que não tem o conhecimento das sagradas letras não pode trazer outras pessoas que estão perdidas nas trevas, sem salvação, à presença do Senhor Jesus. Boa vontade não basta. É importante ter boa vontade, mas boa vontade não é o suficiente. Imagina que uma pessoa está se afogando e na beira do rio tem alguém com boa vontade, tem o desejo de salvar, mas essa pessoa não sabe nadar, ela não poderá salvar. Então, para ser sacerdote do Senhor, nós precisamos ter conhecimento das Escrituras. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 6, no versículo 6 e 7. 2 Samuel, capítulo 6, versículos 6 e 7. Olha aqui para mim, antes de nós lermos. Davi estava trazendo para Jerusalém a arca da aliança, aonde estava a presença de Deus em meio ao povo. E ele vinha se alegrando e dançava na presença de Deus, feliz porque a arca estava voltando para o meio do povo. A presença de Deus estava voltando para Jerusalém. Mas no meio do caminho, os bois que carregavam a arca da aliança tropeçaram. A arca trepidou, e Uzá, um jovem que tinha boa vontade, que queria ser útil, que queria servir, vendo que a arca iria cair, na melhor das intenções, estendeu a mão para segurar a arca. E a Bíblia diz que no mesmo instante ele foi fulminado pelo poder de Deus e caiu morto. Porque se você estudar as Escrituras, você vai ver que Deus determinou como a arca que carregava a sua presença, a sua glória, deveria ser conduzida. E não era por bois, era por sacerdotes. Tem pessoa que quer fazer a obra do seu jeito, dentro do seu entendimento, mas nós fomos chamados para nos sujeitar à vontade de Deus, que segundo Romanos 12:2 é boa, perfeita e agradável. As coisas não são como nós queremos, mas como a palavra santa de Deus nos orienta. Então, Uzá, tendo boa vontade, estendeu a mão para segurar a arca, mas Deus o fulminou. Tem pessoas que falam heresias, ao invés de trazer o perdido para a presença de Jesus, elas o tornam 2 vezes mais filhos do inferno. Jesus disse para os escribas e fariseus: vocês fecham a porta do reino dos céus para as pessoas, vocês não entram e não deixam as pessoas entrar, porque tem pessoas que, por não ter conhecimento das Escrituras, deixa de edificar a igreja. Paulo disse para o seu filho na fé, o jovem pastor Timóteo: torna-te sábio no estudo e no ensino das sagradas letras, assim salvará tanto a ti quanto aos teus ouvintes. Então não adianta a pessoa ter boa vontade,
ela tem que conhecer a Deus através da sua palavra, para poder trazer o perdido à sua presença. Amém, igreja? Então o cego que tem boa vontade não pode ser um sacerdote, um obreiro aprovado. Amém? Segundo defeito que o sacerdote não poderia ter, ele não poderia ser coxo. Você pode abrir lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. A nação de Israel estava cocheando entre dois pensamentos, entre a adoração a dois senhores. É como o coxo. Olha aqui para mim como o coxo anda. O coxo não tem o andar reto. Ele dá um passo reto e o outro pende para um lado. Ele dá um passo reto e o outro pende para um lado. Assim é o coxo. Israel estava coxando. Ora, eles se inclinavam para adorar o Deus, o Criador dos céus e da terra. Mas logo eles se inclinavam a adorar Baal-zebub. E Elias, dirigido por Deus, foi ao rei Acabe e disse para o rei Acabe reunir no Monte Carmelo os profetas de Baal e poste ídolo. Deu 950 profetas ao todo. E ali Deus mostraria quem era o verdadeiro Deus, consumindo o sacrifício apresentado no altar com fogo. Os profetas de Baal clamaram e Baal não respondeu. E antes de clamar ao Senhor, o profeta Elias, movido pelo Senhor, se volta para a nação de Israel e diz, vamos ler? 1 Reis 18, 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. O sacerdote que quer ser aprovado pelo Senhor tem que ser firme na convicção do seu chamado, senão os problemas que surgirão o tirarão da presença de Deus. Amém, igreja? Eu estava estudando a história de Hernán Cortés. Ele saiu da Espanha, foi para Cuba, e de Cuba ele foi com alguns homens desbravar o mar e chegou no México, lá em 1519, no dia 27 de fevereiro de 1519. E quando ele chegou no México, ele chegou para conquistar aquela terra, ele chegou para ficar, para formar uma descendência, para ocupar aquele lugar. E ele disse para os seus soldados, quem de vocês está com medo do novo, pode voltar. Nenhum deles voltou, mas eles estavam com medos, inseguros. Então Hernán Cortés disse uma frase célebre, que é conhecida até hoje. Ele disse assim, queimem os barcos. Queimem os barcos. Jesus disse, aquele que quer fazer a obra de Deus e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Então o chamado do Senhor não tem como retroceder. Em Hebreus ele diz que o seu espírito não se alegra com aqueles que retrocedem. Vamos abrir ali, está dando para entender até aqui, meus amados? Eu quero ler com vocês 1 Reis 19, do 19 ao 21. Quando o profeta Elias chamou o profeta Eliseu para ser o seu sucessor,
como profeta sobre Israel, ele lançou sobre Eliseu a sua capa. A Bíblia diz que Eliseu estava arando a terra, era o trabalho dele, era o ganha-pão dele, mas quando ele foi chamado, nós vemos que ele destruiu os carros, matou os bois e ofereceu aos necessitados, porque ele sabia que daquele momento para frente a sua vida não seria mais a mesma. Ele não viveria como um homem natural para as coisas aqui da terra, mas ele seria servo do Deus vivo. Ele construiria uma nova história. Então, para não haver nenhum resquício de pensamento que o chamasse para a antiga vida, ele queimou o material de trabalho, porque agora ele seria profeta do Deus vivo. Não pense em desistir. Se você tem chamado de Deus, não olha para trás, olha para frente, para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus. Vamos ler ali o texto? Tem como diminuir um pouquinho ali? Eu vou ler aqui para vocês então. 1 Reis 19, do 19 ao 21. Assim partiu Elias dali, e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi, adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele, e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou Eliseu os bois, correu após Elias, e disse-me: deixai-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então o seguirei. Respondeu-lhe Elias: vai e volta. Como se diz, é 2V. Quem conhece esse ditado? É 2V, vai e volta. O que te fizeu? Assim Eliseu o deixou e voltou, tomou a junta de bois e os matou, queimou o equipamento de arar, e nele cozinhou a carne, e a deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu Elias, e o servia. Amém? Então, se Deus colocou no teu coração o desejo de servi-lo, se Ele se revelou a você e tem colocado projetos de edificar a igreja, de ganhar almas, de ministrar o louvor, a palavra, você é um embaixador de Cristo, e você não pode cochear, você não pode, ora estar firme e ora estar cambaleando. Tem muitas pessoas que ora elas estão firmes. Como é que está, meu irmão? Firme e forte, pastor, temos junto, vamos para a guerra, vamos pegar o diabo pelo chifre e mandar ele para o inferno. Daqui a pouco, na próxima reunião, cadê a pessoa? Desapareceu, não deu para contar. É quando a pessoa sente, é quando ela quer. Não, aquela pessoa que tem um chamado, ela tem comprometimento, Deus é prioridade na vida dela, e ela sacrifica a sua vida, o seu eu, as suas finanças, nada a impede de cumprir o seu propósito. Amém? Então, o segundo defeito que o sacerdote não poderia ter, não poderia ser coxo. Amém? O terceiro, nariz chato. Se fosse hoje, a pessoa faria uma rinoplastia. Agora eu posso servir ao Senhor. Mas a Bíblia diz que as coisas diante de Cristo eram a sombra das que haveriam de vir. Se antigamente o sacerdote não poderia ter um nariz chato, hoje esse defeito é de caráter, é no âmbito espiritual. Você consegue entender isso? O que é um sacerdote com nariz chato? Imagina que está vazando gás no botijão da tua casa. Quem aqui já teve o gás vazando? Alguém esqueceu ligado? Levanta a mão aí. Você
foi até o gás e você desligou, você evitou com antecedência que houvesse uma explosão que iria gerar destruição material e danos físicos, quiçá até a morte. Então o sacerdote não pode ser aquela pessoa desapercebida, desatenta. Ele precisa ter olho de águia, ele precisa ver o que as pessoas não veem, ele precisa antever o problema e resolver. Não tem um ditado que diz: é melhor prevenir do que remediar? Ele vê que o casal está entrando em crise, está se aprofundando, ele espera o casal vir e dizer: estamos separando? Ou ele chama para conversar, orienta na palavra, ora, dá a direção. O sacerdote que não tem essa visão não pode exercer o sacerdócio, vai ser falho. Você consegue compreender isso? Quarto, pé e mão quebrados. Imagina que a obra de Deus precisa de você, precisa fazer uma manutenção no templo, precisa fazer um evangelismo, precisa de você para ministrar no altar, para ser instrumento de Deus. Aí você sempre diz: eu até queria, Deus sabe que eu queria ajudar, somar, só que eu estou com o pé quebrado, eu não posso, eu tenho que resolver um problema particular. Então o sacerdote com o pé quebrado e com a mão quebrada é aquela pessoa que só dá desculpas. Se você dá desculpas, você não produz resultados. Amém? Então o líder, o sacerdote com o pé quebrado e com a mão quebrada é aquela pessoa que Deus não pode entregar grandes coisas para ela, porque ela não é fiel no pouco. Ela sempre está dando uma desculpa para não se comprometer, para não ser firme, para não ter crescimento naquilo que ela está fazendo, porque aquele que é fiel, Deus coloca sobre o pouco, mas Ele vai multiplicando, Ele vai acrescentando. Amém? E o sacerdote que tem a mão quebrada e o pé quebrado, vocês me desculpem, não é porque eu não quero, não é má vontade, mas eu não posso. Consegue compreender isso? Essa pessoa nunca vai ser levantada por Deus e posta em lugares altos. Ela vai estar sempre ali num nível raso de intimidade com Deus, de ser honrada por Deus, porque Deus sabe que Ele não pode contar com ela, colocar nas mãos dela coisas grandes. Consegue compreender isso? Vamos para o próximo. João 9,4, para nós complementar essa parte. João 9,4. Olha só o que Jesus disse. Eu não sei se eu anotei errado aqui, João 9,4. Precisamos trabalhar enquanto é dia. É isso que está aí? Isso. Algumas trabalhar enquanto é dia. Na minha está escrito: precisamos trabalhar enquanto é dia, para fazer as obras daquele que me enviou, pois está chegando a noite, quando ninguém pode trabalhar. Agora Eclesiastes 9:10. Eclesiastes capítulo 9 e versículo 10. Tudo, você conseguiu achar aí? Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Se você não tem Bíblia, está aqui no quadro. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque para a sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto,
nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, se Deus está colocando algo, ainda que pareça pouco, nas tuas mãos, sobre a tua responsabilidade, faça com todas as tuas forças, seja fiel no pouco, e sobre o muito Ele te levantará. Amém? 5. Corcunda. O sacerdote não pode ser corcunda. O líder corcunda é aquele que só olha para baixo e não tem visão do alto. Jesus, lá em João 18:36, disse: o meu reino não é deste mundo. Paulo disse: se já morrestes com Cristo e ressuscitastes com Ele, olhai para as coisas que são de cima, e não para as que são da terra. A pessoa corcunda, ela só tem visão das coisas terrenas e temporais, ela só pensa em coisas materiais, ela não pensa nas coisas eternas, e ela não pode ser aprovada como sacerdote de Deus. 6º defeito que o sacerdote, lembrando que você e eu somos sacerdotes do Senhor, 6º defeito que o sacerdote não podia ter: anão. O anão não estava qualificado para o sacerdote, para o sacerdócio, porque ele não conseguia chegar ao altar do sacrifício. No âmbito espiritual, é o cristão acomodado com a sua estatura, que não busca. Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação das vossas mentes, para que vocês possam experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, o anão, ele está conformado, acomodado, ele não tem sede para buscar a presença de Deus e para Deus manifestar no meio da congregação o seu poder por intermédio da sua vida. 7º defeito: belida no olho. Quem já viu aqui uma pessoa ou animal com uma mancha branca no olho? Belida no olho. Quem já viu? O sacerdote não poderia ter belida no olho, a mancha embranquecida, com pouca visão, que entende tudo errado, que se vê no lugar errado. Por exemplo, a pessoa não tem chamado para pregar a palavra, e ela trabalha no diaconato, mas ela quer pregar. Imagina eu não tenho dom para cantar, eu não fui chamado para cantar, daí eu quero me meter no louvor. Será que eu vou frutificar? Será que eu vou glorificar a Deus? Não, porque não é o lugar que Deus me chamou para ocupar. Então eu tenho que ter a visão daquilo que Deus tem para a minha vida de forma individual. E quando eu colocar a minha vida no centro da vontade de Deus, eu vou frutificar. Aonde eu colocar a minha mão, as coisas vão prosperar. Amém? Jesus disse lá em Apocalipse 3,18, vamos abrir? Apocalipse, capítulo 3, versículo 18. Ele nos convida a comprar dele colírio, a fim de que venhamos ungir os nossos olhos, para que vejamos. Então, Ele quer abrir os nossos olhos espirituais. Olha aqui para mim, o exército da Assíria estava cercando a cidade de Dotã. Eles queriam prender o profeta Eliseu, que estava junto do seu auxiliar, que se chamava Geazi. Eles ainda estavam dormindo, o dia estava raiando, e Geazi, servo do profeta Eliseu, acorda, e quando ele olha
ele vê que o exército da Síria estava cercando a cidade. Ele se desesperou. Ele acorda o profeta Eliseu e diz: Senhor, levanta-te, estamos cercados, vamos morrer, é o nosso fim. O profeta Eliseu levanta, sorri e diz: Geazi, não se turbe teu coração. A Bíblia diz que Eliseu orou a Deus e disse: ó Deus, abre os olhos deste moço para que ele veja. Ele tinha uma visão natural, ele não tinha visão espiritual. Ele via o mundo terreno e lógico, mas ele não tinha visão das coisas espirituais, daquilo que Deus poderia fazer. E quando o profeta Eliseu orou por Geazi, a Bíblia diz que caíram escamas dos olhos de Geazi. Os seus olhos espirituais foram abertos e ele pôde ver centenas de milhares de carruagens de fogo com anjos do Deus Todo-Poderoso que estavam ali para guardar os seus servos. Então ele se alegrou confiante e disse: Senhor, mais numerosos são aqueles que estão conosco do que aqueles que vêm contra nós. O sacerdote precisa ter visão daquilo que Deus pode e quer fazer. Jesus disse: em teu nome curarão enfermos, expulsarão demônios. A pessoa que não tem esse entendimento, essa visão, ela vai ser sempre rasa, ela não vai manifestar a glória de Deus, vai ser limitada. Outro defeito que o sacerdote não poderia ter: sarna. Não poderia ter sarna. A sarna, ela é contagiosa, é igual à rebeldia. Eu vejo a sarna como o pecado de rebeldia. O profeta Samuel disse para Saul, rei de Israel, que o pecado da rebeldia é igual à feitiçaria. A pessoa rebelde aos olhos de Deus é igual ao pai de santo, que está oferecendo sacrifícios a demônios na porta do cemitério, na cachoeira ou nas encruzilhadas. Está dando para entender isso? Olha só o que diz 1 Samuel 15, 23. Coloca para nós, Juliana. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas mais rei. Lá em Números 16, não precisa abrir, só olha aqui para mim que eu vou falar aqui em poucas palavras. Em Números, no capítulo 16, Moisés estava guiando o povo da escravidão do Egito para a terra da promessa, Canaã. E no caminho, alguns momentos difíceis sobrevieram. Faltou água, mas Deus tirou a água da rocha. Faltou alimento, mas Deus enviou o maná. Quando eles enjoaram do maná, Deus soprou um vento e trouxe codornizes, e eles se fartaram comendo carne. Os sapatos cresciam no pé, as roupas não envelheciam, mas mesmo assim eles murmuravam o tempo todo, e muitas vezes chegaram a pegar em pedras, ameaçando apedrejar Moisés, um homem que
tinha tanto a presença de Deus que em dados momentos as pessoas não conseguiam olhar a sua face, porque resplandecia a glória de Deus e as ofuscava. Então, 3 líderes de Israel, que se chamavam Coré, Datã e Abirão, disseram: Deus não é Deus apenas na vida de Moisés, nós também somos povo de Deus, nós também podemos ser sacerdotes de Deus. Moisés quer a primazia, mas nós também temos direito. E Deus ficou indignado, e Moisés disse: se estes homens morrerem de uma forma natural, eu não sou enviado de Deus, mas se acontecer algo sobrenatural, como a terra se abrir e os engolir vivos, então vocês saberão que eu sou servo do Senhor. E mandou todos aqueles que queriam permanecer fiéis a Deus passarem para o seu lado, e aqueles que quisessem ficar do lado de Coré, Datã e Abirão se unirem a eles. E quando a congregação dos filhos de Israel tomou a decisão de que lado ficaria, a terra se abriu e os rebeldes foram engolidos vivos. Quem é o sacerdote rebelde? É aquela pessoa que não reconhece a autoridade de pessoas levantadas por Deus. A pessoa pode ser mais jovem do que eu, pode ser 18 anos, pode ter 17 anos. Se ela ocupa uma posição de autoridade, eu vou respeitar a autoridade dela, porque quando eu me submeto a uma autoridade levantada por Deus, eu estou me submetendo ao próprio Deus, e eu atraio a bênção de Deus para a minha vida. Mas quando eu não me submeto a uma autoridade, quando eu sou aquela pessoa que está sempre achando defeito e sempre plantando a discórdia, porque a sarna ela é contagiosa. Você pode ver que o rebelde ele sempre encontra outro rebelde para fazer facção no meio do povo de Deus. Então uma pessoa assim não pode ser sacerdote do Senhor, ela não é aprovada. Nós precisamos evitar todo tipo de rebeldia. Amém? Impinge. Impinge é mancha na pele. Primeira Pedro 2,12 para nós, por favor, Juliano. Você pode abrir na tua Bíblia também? O sacerdote, para exercer o sacerdócio, não poderia ter impinge, mancha. Representa, ele não pode ter má fama, porque quando uma pessoa tem impinge, manchas na pele, essa mancha é vista. Imagina eu aqui na igreja de terno e gravata, pregando santidade, e lá fora eu estou de amasso com a filha do vizinho, eu estou dizendo palavrão de forma desbocada no meu trabalho. Será que as pessoas vão me ouvir e me respeitar como um homem de Deus, se eu não der um bom testemunho? A igreja foi chamada de cristão pela primeira vez em Antioquia, porque os habitantes da cidade de Antioquia olhavam para os seguidores de Jesus e percebiam que eles falavam semelhante a Jesus, eles pensavam como Jesus, eles se vestiam semelhante a Jesus, eles agiam da mesma forma que Jesus, eles eram parecidos. Então eles disseram: são cristãos. Lembra quando Pedro negou Jesus? Ele estava na beira da fogueira e uma pessoa disse para ele: você é seguidor de Jesus, você se parece com Ele. Nós temos o perfume de Cristo e nós precisamos ser a luz do mundo.
o sal da terra. Nós precisamos dar bom testemunho. Às vezes não é por aquilo que nós falamos que nós trazemos o perdido à presença do Senhor. O nosso testemunho também fala. Um pai disse para o filho: filho, presta atenção, o pai vai te ensinar como faz, me ouve. E o filho disse: pai, não precisa falar, só basta o Senhor fazer, que eu vendo vou fazer igual. Então o cristão não vale, faz o que eu digo, mas não faz como eu faço. Nós temos que ser exemplo, para que o nosso testemunho, para que a nossa palavra tenha peso. Se eu der um mau testemunho, subir aqui no altar, você não vai me dar crédito. Eu posso pregar a mensagem mais linda, na homilética, na hermenêutica, na informação, mas não vai ter peso, porque dentro de você, você vai pensar: pensa que não te conheço, é pior do que eu. Sim ou não? Quantas vezes a pessoa já falaram para você assim, ó: não disse que é crente, você fez isso aqui de errado. Dizem que o branco aparece qualquer mancha, né? As pessoas sempre estão olhando, nos cuidando. Sim ou não? No trabalho, quantos aqui alguma vez por uma falha, nós somos falhas, e alguém disse: ah, mas não é da igreja? O mínimo que você fez, o resto faz 20 vezes pior. Você fez isso aqui, ó. Um momento que você viu algo, você se irritou, ué, não é crente? Não é da igreja? Como se você tivesse que ser perfeito. Quem já passou por isso? Acontece. Por isso que nós precisamos vigiar e não ser sacerdotes com impinge, com mancha, para não dar mau exemplo, não escandalizar. 1 Pedro 2,12: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, gentios é não judeus, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vocês, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós se observem. Amém? Então, quando você dá um bom testemunho, quando você vive a palavra, você vive Cristo, as pessoas não terão como apontar o dedo e te acusar. A tua vida, a Bíblia diz que nós somos cartas vivas do Senhor. Então a pessoa que olha para nós, ela vê que nós temos algo diferente. É a presença do Senhor Jesus na pessoa do Espírito Santo. Nós agimos diferente, nós pensamos diferente, nós agimos diferente. Nós não podemos ser igual ao mundo. Amém? Para nós finalizar, essa daqui é dose, né, irmãos? Deve conhecer. Testículo esmagado. Algumas Bíblias diz quebrado. Quem tem quebrado aí? Quebrado. Aqui na tradução que eu peguei diz testículo esmagado, que não dá fruto, porque o testículo ele gera a semente que multiplica. O que Jesus disse lá em João 15,16? Ele disse assim: não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. O sacerdote com testículo quebrado é aquele que recebe uma missão e não multiplica. Você coloca um grupo na mão dele e não cresce, não desenvolve, não multiplica, não sai do lugar, porque não há dedicação, não há entrega, não há doação, não há sacrifício. Então ele não pode ser aprovado pelo Senhor. Você pode começar pequeno, mas você tem que crescer. Você tem que frutificar, você tem que ganhar almas, você tem que alcançar vidas e trazê-las aos pés da cruz, para que elas herdem no reino dos céus. Amém? Então,